Já não é mais novidade que o pessoal da Stock Car gosta de fazer uma horinha extra e disputar outras categorias ao redor do Brasil, né? E esse ano eles continuam inspirados em manter a meta, né? Nas 3 corridas da Endurance Brasil esse ano, uma já teve vitória do Cacá Bueno, que é frequente da casa da Stock Car, né? E um duelo que ele passou em Interlagos, pilotando a Mercedes e segurando o Ricardinho Maurício que estava num Porsche atrás dele. Isso foi no finalzinho de maio, né? No último fim de semana. E no comecinho de junho, já no primeiro domingo de junho, e o Alceu Feldman, que é outro nome bem conhecido da principal categoria de turismo no Brasil, foi lá e venceu as 2 provas da TCR lá em Goiânia, né? Do Campeonato Sul-Americano. Varreu o fim de semana. Então depois desse início de temporada, eu não posso deixar de pôr o meu carimbo aqui. Mas essa versatilidade toda não é seguida só por um grupo, né? A gente tem vários pilotos que estão correndo para um lado e para o outro, atrás dessa experiência de correrem em mais de um campeonato. O nosso amigo Luiz Felipe Ramos esteve com um deles, o Guilherme Botura, que venceu a primeira prova da Endurance Brasil esse ano, pilotando um protótipo AJR, e tinha acabado de vencer o Sprint Challenge, que é um dos desafios da Porsche Cup, que aconteceu lá em Interlagos no dia 12 de junho. Logo depois desse triunfo, os dois trocaram uma ideia ali rapidinho. Então bora ouvir um pouco dessa conversa. Estou aqui agora com o ganhador da Sprint Challenge da Corrida 2, o Guilherme Botura, que também é piloto do Endurance Brasil. Botura, que maré de sorte, hein? Ganha no Endurance Brasil. Ganha na Porsche, como é que tá essa temporada para você? Não, tô feliz demais, acho que estou disputando 2 categorias fantásticas, em 2 máquinas espetaculares, a Ligier na Endurance e a Porsche 911 aqui, são carros muito diferentes, mas os dois assim, de altíssima qualidade e performance, então estou muito feliz. Só de andar com esse carro já é uma maravilha, imagina ganhando então. E qual campeonato você está mais compenetrado, o Endurance ou aqui a Porsche? Não, são os dois, eu quero ganhar os dois, não tem essa não. Muito obrigado. Valeu. Escolher um outro, né? A soma do equipamento e da importância dessas 2 categorias não dá para deixar passar. Mas agora o desafio vai ser muito grande, porque quando voltar tudo em agosto, para continuar vencendo, a gente vai ter que encarar 2 corridas em 2 países em 2 semanas, né? A Porsche Cup vai correr na Argentina, naquele ciclo de termas de Rio Hondo, na segunda semana de agosto, e logo na semana seguinte vai ter a corrida da Endurance Brasil lá no Velocitar. Então tem que ter um mindset muito rápido para se virar naquilo tudo, né? Para lembrar bem dos caminhos da vitória na pista da MotoGP, né? Que é aquela de termos de Rio Hondo, e também de como vencer no interior de São Paulo. E nisso aí eu ponho em conta a diferença de potência, né? Porque o protótipo AJR, que ele pilota na Endurance, tem ali 650 cavalos. E um carro da Porsche Cup tem 450. Fora a própria pilotagem, né? Na minha visão, né? Eu vejo que o Porsche espalha um pouco mais nas curvas. O protótipo não, é um pouco mais fácil de encaixar, mas bate no chão um pouquinho nas retas. Igual o que está acontecendo na Fórmula 1 com o Porpoising. Então são 2 situações completamente diferentes que ele tem que ficar se acostumando, né? Ao longo do ano. Mas nada é impossível de continuar vencendo nas 2 categorias. Vamos ver o que vai acontecer nessa mini maratona no mês de agosto. Agora, continuando aqui falando de Endurance, né? Eu fiz até uma pergunta pro meu amigo Luiz. A gente tá vendo essa migração grande do pessoal da Stock Car pro Endurance, mas e da Endurance pra Stock Car ou para um carro de Fórmula? É possível acontecer isso? Bom, vamos ouvir a resposta dele. Salve galera do R-Final, aqui é Luiz Felipe Ramos, do portal High Speeds, em mais uma colaboração aqui pelo podcast. Atualmente, no Brasil, temos muitos pilotos excepcionais. E com certeza, tem muitos fora da caixa. Logo, há de se pensar que muitos possam participar de coisas grandes. Especificamente falando do Endurance Brasil, nós temos nomes assim muito bons, como Marcel Visconde, Henri Visconde,
Fernando Orrache, Emílio Padron, Guilherme Botura. Todos esses nomes citados são pilotos que não correm na Stock, por exemplo. Mas são nomes talentosíssimos que podem participar eventualmente de uma prova da Stock ou mesmo se conseguirem patrocínio e cacife suficiente para correr uma temporada da principal categoria do automobilismo nacional ou tentar a sorte em fórmulas. Embora no Brasil haja uma categoria como a Fórmula 4, na qual seu foco são pilotos jovens, há de se considerar que esses pilotos citados podem tentar uma carreira em fórmulas, em outras categorias fora de Fórmula, fora do Brasil. Mas, em carros de turismo, ou mesmo de Gran Turismo, são possibilidades para lá de consideráveis e eles tendem a deslanchar. Tá aí a resposta do Luiz. Cara, eu também acredito nisso, né? Eu acho que o piloto de Endurance é tão forte para correr em outras categorias quanto o piloto de Stock Car, né? O Guilherme Botura foi um, e o Marcel Visconde, que outro piloto que ele citou, foi outro, né? Corre na Porsche Cup hoje. É um nome bem conhecido por lá também. E é assim que a gente continua, né? Mas eu acho que a grande migração, né, que pode ser a mais difícil é para os carros de Fórmula. A pilotagem é diferente, né? O carro de Fórmula é muito mais instável. Tração traseira total, né? Sai muito de traseira. E o olhar atento, né? A reação de um carro de Fórmula é muito mais rápida do que um carro de turismo. Então, qualquer imprevisto na pista, você tem que estar atento para desviar. Ganhar décimos nas curvas, você tem que ser um pouco mais agressivo. Tem que também tomar uma decisão rápida para qual linha seguir. Adaptação aos pneus também e por aí vai. A aerodinâmica é diferente e por aí vai. Mas eu realmente gostaria muito de ver uma coisa assim, né? Um piloto de carro de turismo tentando uma participação de Fórmula. Um Gerson Campos da vida, né? Que acabou de estrear na Mercedes Challenge, correr numa corrida da Fórmula 4 como convidado, quem sabe, né? Para mostrar para a garotada como é o estilo brasileiro de pilotagem, dos mais velhos. Um Danilo Dirani, ele que foi um piloto de Fórmula até chegar na Fórmula Truck. Podia voltar às origens também e correr de Fórmula uma vez. Ricardo Sperafico, Antônio Pisoni também, que corre na Sprint Race, podiam também arriscar nisso, né? Já foram pilotos de Fórmula 3000, que era a antiga Fórmula 2. Resumindo, são muitos nomes bons. Mas aqui, continuando a falar do assunto versatilidade, no momento atual, um cara que faz isso muito bem é o Rafael Teixeira, né? No canal High Speed, que é parceiro do R Final, a gente vê ele participando da Turismo 1.4, vê ele na Sprint Race. E no meio dessa agenda corrida ele fez uma participação na TCR, né? Foi dupla do Roberto Postos na etapa de Interlagos, lá no dia 1º de maio. Naquele fim de semana que a gente teve a Copa Truck, a Sprint Race, a TCR, e a gente já fez essa resenha aqui no R Final na época. Mas o que a gente não passou foi esse feedback do Rafael, né? Contando ali um pouco da experiência dele na Sprint Race aquele fim de semana e um pouco da participação dele na TCR. Então vamos tirar o atraso e vamos ouvir o que ele falou ali pro nosso amigo Luiz Felipe Ramos. Estou aqui com um patriota conterrâneo goiano do nosso Natan Sayun, Rafa Teixeira. Rafa, como é que foi essa participação nessa prova da TCR, dessa coisa de duplas? Foi fantástica essa experiência, né? Nivelar no cenário sul-americano. Uma corridaça, a gente sabia das nossas limitações de equipamento. Estamos largando lá atrás, né? Estamos em último. E aí fiz uma escalada boa, cheguei a andar em oitavo, 10 ultrapassagens. Então, uma briga ferrenha ali com os uruguaios, argentinos. Tinha também o conterrâneo Renato Braga, brasileiro também, que estava ali na disputa goiano. Então, foi bacana. E a correria, né? Descer do Sprint Race, chegar em segundo na Sprint Race. Quando eu tava no pódio lá, já tava box aberto aqui. Então, foi
uma hora ininterrupta de carro, de corrida, bom demais. Só agradecer. E quais são as expectativas agora para a segunda corrida da GT Sprint Race? Agora é com o Thiago, a gente está esperando ver se ele chega. O Thiago também chega dos Estados Unidos a tempo de fazer a segunda bateria. Senão o carro vai ficar parado e guardar ver o que acontece. Porque até o momento nós somos líder do campeonato, e a parte física mantive líder, agora vamos ver o que vai acontecer. Isso aí, vamos rezar pro Thiago Camilo chegar. Valeu, Rafa! Tá aí, né? O Rafa falando da experiência dele. E hoje ele não precisa mais se preocupar com o campeonato, né? Atualizando para quem não viu, o Thiago Camilo não conseguiu chegar naquele fim de semana. Ele realmente ficou preso num evento que estava nos Estados Unidos. E o carro não alinhou. Vale lembrar que o acordo é o Rafa correu uma corrida e o Thiago correu outra, já que os dois dividem o carro na Sprint Race. Mas hoje eles já tiraram atraso também, né? Porque o Thiago venceu uma prova lá em Goiânia, né? Que foi a corrida que a gente fez a resenha aqui, no R final. E o Rafa venceu a segunda prova daquele fim de semana. Foi a corrida que a gente não falou aqui. A gente falou da primeira e da terceira, mas a gente não falou da segunda. E naquela vitória teve um toquezinho de estilo, né? Porque ele largou de terceira, arrumou um jeito de passar o Arthur Gama na largada. Pegou a linha de fora, já que por dentro não estava dando, para ganhar posições. E fez a curva 1, a curva 2 e a curva 3 por fora. Nisso aí ele brigou pela posição com o Pedro Costa. Na hora da entrada do miolo ele conseguiu enfiar o carro por dentro e assumir a ponta. Tava até na tangente de fora na hora que começou a fazer a tomada da curva. Aí depois disso cortou para a linha de dentro de vez. Foi a manobra da corrida. E foi também que deu um sossego para eles no campeonato, né? Porque ele vencendo uma e o Thiago vencendo outra, a liderança ficou gigante. 185 pontos para eles contra 153 do Pedro Costa, que também é o segundo colocado da tabela. Agora o próximo desafio é Londrina, né? Dias 8 e 9 de julho. Inclusive uma das provas sendo no anoitecer, lá do Paraná. Então haja versatilidade para fazer isso, né? Os caras vão ter que correr com o farol acoplado aos carros. Então vamos ver o que vai acontecer, né? A Sprint Race já é imprevisível, né? Com as corridas à luz do dia, imagina na corrida à noite. O que pode acontecer, né? Aquelas divididas de curva que eles dão vão ser bem especiais para esse quesito, né? Da gente ver ali, ó, o brilho dos faróis dos carros na disputa por posições. Agora a gente falou aqui de versatilidade dentro do Brasil, né? Tem que levar em conta também a versatilidade fora do Brasil, né? Porque muitos pilotos que correm no nosso automobilismo fazem também participações fora do Brasil, né? Em categorias de endurance, em categorias de fórmula. Basta ver o Tony Kanaan, né? Disputou a disputa Stock Car e foi ali correr uma Indy 500, né? Foi correr na SRX também, né? Já tá correndo na SRX na temporada 2022. Também tem que citar os que estão fazendo carreira no exterior, né? O Felipe Nasser, que o piloto cria de fórmula, hoje é piloto oficial da Porsche. No Endurance. Correu 24 horas de Le Mans. Venceu 24 horas de Daytona também na categoria dele, na GTD Pro. O Hélio Castro Neves venceu a Indy 500 e menos de um ano depois estava vencendo lá as 24 horas de Daytona também pela Mershank, na categoria DPI, dos protótipos. E nisso aí a gente fica com aquele ponto de interrogação, né? Qual que é a grande qualidade de um brasileiro se deparando com essa situação ao redor do mundo? Tem que mudar de categoria e tem que se sair bem. Por que o brasileiro tem essa facilidade assim? Ou essa ambição de ser o melhor em tudo? Bom, o nosso engenheiro tá muito calado, né? Então vamos chamar ele, Ricardo Arcuri. Olha, Natan, o carro passado e o atual mudou, mas não mudou tanto assim, tá? Este carro, pelo que eu tenho trabalhado com os meninos da E-Race, é um carro bem traseiro. Ele sai muito de traseira. Inclusive o trabalho que eu tive agora de setup que eu preparei para o Rafael Mata, que você viu o carro estava muito traseiro. Eu estou preparando um setup para os meninos que vão correr a Amadora, que vai ser segunda-feira agora, um setup mais neutro, bem mais neutro. Eu só queria que eles testassem e passassem feedback para saber se a gente está indo no caminho certo ou não, mas ninguém fala comigo. É uma merda isso, mas enfim, eu vou dar aquela cobrada depois. E assim, ele é bastante traseiro e o setup que passaram era muito traseiro.
Então, o meu trabalho foi tentar deixar ele um pouco mais neutro, para deixar ele um pouco mais controlável, você perder um pouco menos na saída de curva. Mas aí agora eu tenho que ver como é que tá ficando. Eu consegui deixar ele mais neutro, agora se ele tá mais rápido é outra história, entendeu? Tá aí o Arcuri falando do Montoya. Realmente o Montoya foi um piloto que não adaptou a NASCAR, né? É um piloto que foi muito para a zona de conforto dele. Tanto que ele só venceu em circuitos mistos, né? Sonoma, Watkins Glen, teve uma que ele venceu pela Xfinity Series que foi na cidade do México. E não passou disso, né? Ficou devendo aquela grande vitória no circuito oval. As duas vezes que eu acho que ele chegou mais perto disso foram em Indianápolis, que ele estava brigando por isso e tomou uma punição por excesso de velocidade nos boxes, né? Teve que pagar uma punição durante a corrida. E uma em Atlanta, que ele estava perseguindo o Kurt Busch ali nas voltas finais, deu a bandeira amarela, acabou com todo o embalo que ele tinha e na relargada não relargou bem. E ficou por aquilo mesmo, o Kurt Busch ganhou aquela corrida em Atlanta. Mas em contrapartida, falando de Fórmula, é uma coisa que ele tira de letra, né? E venceu logo na reestreia dele na Indy, em 2014, depois que ele saiu da NASCAR, ele venceu a corrida de Pocono, que é um oval super complicado já na NASCAR. Na Indy é um oval como o Texas, né? Muita inclinação, muita velocidade. E aí ele levou o carro para a vitória, né? Pilotando pela equipe Penske. E aliás, isso fez ele fazer história, né? Porque ele conquistou vitórias nas duas equipes mais importantes da Fórmula Indy, né? Venceu pela Chip Ganassi o campeonato de 99. E em 2014 e 2015 ele venceu pela equipe Penske. Inclusive levando para casa a segunda vitória na Indy 500, né? Que foi em 2015. Contra o Will Power. Mas eu vou parar aqui, senão eu falo demais, né? Eu acho que o grande exemplo fora do Brasil, né? Que segue essa versatilidade muito bem é o Tony Stewart. Pô, o Tony Stewart foi campeão da SRX na primeira temporada. Foi vencedor do campeonato da IRL em 97. Foi vencedor 3 vezes do campeonato da NASCAR. Então não precisa dizer mais nada, né? A gente faz uma parte 2 ainda uma vez sobre corre fora do Brasil e que tem esse tipo aí de característica especial. Por hoje eu vou encerrando aqui. Semana que vem eu volto com o GP da Grã-Bretanha. A gente vai ter a prova da Inglaterra lá em Silverstone da Fórmula 1. Então, muita coisa que a gente vai falar aqui. Inclusive sobre os pilotos britânicos aí que estão devendo na temporada, né? Nenhuma vitória do piloto britânico até agora na Fórmula 1 2022. Então fica ligado aí para ver a nossa resenha. Não esquece de seguir também o meu Instagram, @NatanRFinal, e também de seguir o pessoal do Portal High Speed, que apoia a gente sempre, né? @Portal High Speed no Instagram, @NatanRFinal no Instagram também, High Speed TV no YouTube e Portal High Speed no Spotify. Para ouvir as lives e os outros programas do canal, onde você estiver. Então até a próxima e um grande abraço!